As máquinas apareceram da noite para o dia, silenciosamente, todas de uma vez, pelo mundo todo. Ninguém viu elas chegarem. Nenhum governo assumiu a autoria. Elas simplesmente estavam lá, em praças públicas, dentro de bibliotecas silenciosas, monólitos escuros, de obsidiana. Suas superfícies eram frias ao toque. As pessoas se juntaram, cochichavam. O medo se misturava com uma curiosidade estranha. O que eram essas coisas? O que elas queriam? O mundo prendeu a respiração. As reações iniciais variaram demais. Alguns rezavam, outros entravam em pânico. Governos se apressaram, emitindo comunicados de calma que não sentiam. Cientistas cutucaram e escanearam as máquinas. Não encontraram nada. Sem fios, sem fonte de energia, nenhuma explicação. Os monólitos permaneciam impassíveis, oferecendo apenas uma coisa, uma única e terrível informação: o momento exato da sua morte. O mecanismo era enganosamente simples. Nenhuma interface complexa, nenhum comando de voz, nenhum ritual complicado. Uma pessoa simplesmente se aproximava, estendia a mão, pressionava a palma contra a superfície fria e lisa da obsidiana. Por um momento, nada. Então, números brilhantes apareciam. Nítidos, brilhantes, inabaláveis. Uma data, uma hora, a sua data, a sua hora. O momento em que sua vida cessaria. Era pessoal, era definitivo. Sua infalibilidade rapidamente virou lenda. No começo havia muitos céticos, pessoas que zombavam, pessoas que tentavam provar que estava errado. Eles recebiam a data, então tentavam alterar seu destino. Eles se escondiam, se cercavam de médicos, evitavam todos os riscos imagináveis. Nunca funcionava. O momento previsto sempre chegava. E com ele, a morte. Sempre, sem falha, 100% de precisão. Dante Morelli se considerava um homem da razão, engenheiro de profissão. Ele lidava com fatos, com dados mensuráveis. Ele via o mundo sucumbir ao fenômeno cronofinal, com um crescente desânimo. Ele descartava aquilo como histeria em massa, um colapso psicológico global. É um truque, ele dizia para quem quisesse ouvir. Uma ilusão sofisticada. Ele se recusava a acreditar que uma máquina pudesse ter tanto poder, um conhecimento tão definitivo. Sua esposa, Helena, era diferente. Ela era mais aberta, mais espiritual. O mistério do cronofinal a atraía. A ideia de certeza, mesmo uma certeza sombria, tinha um fascínio estranho para ela. Dante argumentava fervorosamente contra. Não faça isso, Helena, ele implorava. Isso foi feito para criar medo, para nos controlar. Ele tentou proteger ela, e a filha pequena deles, Sofia, da obsessão crescente que tomava conta dos amigos, dos vizinhos. Apesar dos apelos sinceros de Dante, Helena acabou indo. Ela não conseguiu resistir à atração, à necessidade de saber. Ela voltou para casa mais tarde naquele dia. Seu rosto estava pálido. Sua energia vibrante de sempre tinha sumido. Suas mãos tremiam enquanto ela estendia um pequeno cartão simples. Nele, números pretos e nítidos. Uma data. Uma hora. Apenas 3 curtos meses no futuro. Dante sentiu um aperto gelado no coração. Não é real, Helena, ele conseguiu dizer com a voz embargada. Mas sua voz não tinha a convicção de sempre. Os 3 meses seguintes passaram como um borrão de normalidade forçada e terror disfarçado. Dante tentou manter a pose, tentou refutar com lógica. Helena, por outro lado, tentou viver. Ela aproveitou cada momento com Sofia, reviu velhos amigos, colocou seus assuntos em ordem. Mas a sombra da previsão do cronofinal pairava sobre eles. Cada risada compartilhada vinha com um toque de tristeza. Cada toque parecia um adeus. Dante a observava. Sua ansiedade uma presença constante e corrosiva. O dia previsto chegou. Pesado, cinzento.
A dor consumiu Dante, uma ferida aberta, latejante em sua alma. Helena se foi. A máquina estava certa. A dor era insuportável. Então, lentamente, algo mais começou a surgir em meio ao desespero. Uma resolução fria, implacável. Ele precisava entender essa coisa. Esse crono final. Esse poder que podia decretar o fim de uma vida com tanta naturalidade. Ele pensou em Sofia. Que futuro a esperava, num mundo governado por tamanha certeza? Ele precisava saber. Precisava encarar a própria mortalidade. Ele se viu caminhando em direção ao centro da cidade. Em direção ao monólito crono final que Helena havia tocado. As multidões pareciam abrir caminho para ele. Talvez vissem a determinação sombria em seus olhos. O olhar vazio de um homem que perdeu tudo. Sua mão tremia ao se aproximar da placa fria de obsidiana. Ele se lembrou do rosto de Helena quando ela voltou. O medo. A resignação. Agora, aquele medo era seu. Uma herança amarga. Ele respirou fundo. Pressionou a palma da mão contra a superfície inflexível. Pareceu estranhamente quente por um momento. Ou talvez fosse apenas sua imaginação. A máquina zuniu. Uma vibração quase imperceptível. Dias antes de seu fim programado, enquanto buscava freneticamente por qualquer pista de última hora, Dante tropeçou em algo. Um arquivo de dados antigo, altamente criptografado. Estava enterrado nas profundezas de um canto esquecido da Dark Web, em um fórum que discutia anomalias do crono final e coincidências impossíveis. Falava de uma teoria radical, assustadora, diferente de tudo que ele havia considerado. Com os dedos trêmulos, ele começou a descriptografar o arquivo. Seu coração batia forte no peito. O conteúdo descriptografado lhe causou um arrepio na espinha. Era um manifesto, uma confissão, de alguém que afirmava ser um dos programadores originais, agora corroído pela culpa. O crono final não previa a morte. Ele a. As máquinas estavam conectadas globalmente. Uma vez que uma pessoa recebia sua data, mecanismos sutis, quase imperceptíveis, eram acionados. Microajustes na infraestrutura, pequenos empurrões na probabilidade, influências invisíveis guiando os eventos para garantir o resultado previsto. Dante sentiu-se mal. Helena não tinha morrido por uma confluência aleatória de eventos. A máquina havia orquestrado tudo. O fio defeituoso, a água derramada. Tudo tinha sido meticulosamente arranjado. Uma nova onda de luto, misturada com uma raiva incandescente, o atingiu. Ele estava tentando escapar de uma profecia. Mas, na verdade, estava fugindo de um assassino altamente sofisticado e paciente. Dante sabia que seu tempo estava quase no fim. Sua morte prevista estava a menos de 24 horas de distância. Ele não podia mais se salvar. Essa chance já tinha passado. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse alertar os outros. Poderia expor o crono final pela manipulação monstruosa que realmente era. Ele pensou em Sofia. Não suportava a ideia dela crescer em um mundo onde esse assassino silencioso ditava a vida e a morte. Ele tinha que tentar. Ele abandonou sua cabana. Correu de volta para a cidade. Ele precisava entregar o arquivo descriptografado, a prova cabal, nas mãos certas. Ele contatou alguns jornalistas que conhecia, remanescentes de seus dias céticos anteriores, quando havia criticado publicamente as máquinas. Ele carregou o arquivo para servidores seguros. Enviou mensagens frenéticas, implorando para que investigassem, para que expusessem a verdade ao mundo. Era sua única esperança restante. Suas horas finais passavam com uma lentidão agonizante. Ele sabia que a máquina, ou qualquer inteligência que a controlasse, estaria trabalhando para garantir que sua profecia se cumprisse. Ele se sentiu atraído, quase magneticamente, para um grande canteiro de obras perto do centro da cidade. Bem acima das ruas movimentadas, ele viu um guindaste, uma carga pesada, um cabo que parecia desgastado.
parecia estranhamente familiar, um eco arrepiante dos acidentes que definiram a era cronofinal. Ele olhou para o relógio. 2 minutos restantes. A morte de Dante e a informação bombástica que ele conseguiu disseminar em suas horas finais provocaram uma tempestade. A verdade sobre o cronofinal, que ele não previa, mas ditava, começou a se espalhar como um vírus. As pessoas olhavam para os monólitos silenciosos de obsidiana com um novo tipo de terror. Não como oráculos de um destino inevitável, mas como executores frios e calculistas. O mundo, já abalado, mergulhou em um caos e descrença ainda maiores. A questão fundamental, no entanto, permanecia, agora mais nítida e dolorosa do que nunca. A ignorância era realmente uma bênção. Antes da chegada do cronofinal, a humanidade vivia com o profundo mistério da morte. Era uma conclusão natural, um horizonte desconhecido. Agora, mesmo com a revelação da malevolência das máquinas, o veneno sedutor da certeza havia se infiltrado profundamente na consciência coletiva. Alguns ainda sussurravam que prefeririam saber, mesmo que fosse uma sentença de morte. A humanidade estaria melhor se as máquinas cronofinal nunca tivessem aparecido? Se o véu sobre o maior desconhecido da vida nunca tivesse sido levantado? A sede humana por conhecimento é poderosa. O desejo inato de entender, prever, controlar nosso ambiente e nosso destino é uma força motriz da nossa espécie. Mas o cronofinal demonstrou o custo horripilante da certeza absoluta. O preço era o livre-arbítrio. O preço era a própria essência da vida, com suas incertezas belas e assustadoras. O legado de Dante Morelli é complexo. Ele buscou escapar de um destino previsto. Ao fazer isso, descobriu uma verdade muito mais terrível. Ele morreu, precisamente como a máquina havia ordenado. No entanto, em seus momentos finais, ele escolheu o sacrifício. Ele escolheu o amor. Ele pode ter acendido uma faísca de resistência global contra a tirania do destino fabricado. E assim a pergunta final ecoa, pesada no ar deste mundo transformado. Se um cronofinal estivesse diante de você agora, sua superfície fria prometendo aquela informação, aquela data e hora exatas, você realmente gostaria de saber?